Olá, dá continuidade à pintura da fruteira de vidro. Fazer essa parte da fruteira aqui hoje, pedestal. Aí as cores que eu vou usar aqui é azul hortênsia, cinza lunar, cinza claro, sépia, caramelo, siena e caque. E branco. E diluente. E diluente também para diluir a tinta. Os pincéis que eu vou usar é o 456 Condor, do número 6 até o 14. Um pincel pequeno que eu vou fazer acabamento depois é o Castelo C600 para fazer os filetes, e o Condor número 8 421 e o número 2 421. Então vamos lá. Vou usar o cinza claro com azul hortência para dar continuidade no que eu estava fazendo no fundo, né? Porque o vidro, ele nada mais é do que todas as cores que estão na cena que foi pintada. Ele vai refletir do amarelo, da uva, ele vai refletir a mesa, tudo vai refletir no vidro. Vou dar um pincel um pouco menor. Estou usando aqui o cinza claro para fazer o preenchimento. Um pouquinho de azul, cinza lunar. Lembrando que eu estou diluindo um pouquinho com diluente a tinta no pratinho. Como é uma base de cor clara, a gente pode diluir um pouco a tinta para ficar mais homogêneo, né? Porque aqui uma transparência vai ter que ficar bem lisinha. Eu pinto bem devagar, gente. Eu não tenho pressa para pintar, não. Para mim o importante é o resultado. E a gente vai evoluindo aos poucos. Não adianta a gente querer fazer tudo na mesma hora rápido, que não vai conseguir mesmo. Então a gente tem que ir devagar. Estou usando um pouquinho do calco. Deixa eu pegar um pincel um pouquinho maior. Cinza claro, um pouquinho de azul hortência, porque eu usei azul hortência no fundo, então ele vai
se é necessário aqui também. Se eu quiser sair fora do risco com esses tons, não tem problema, porque o fundo já foi feito do mesmo tom. Por exemplo, aqui, ó. Não vai alterar o risco. Fica até mais homogêneo aqui a borda da fruteira, né? Esses cantinhos eu vou fazer com um pincel menor. Por enquanto estou usando cinza claro, cinza lunar e azul, cinza lunar e caqui. Vou pegar o pincel um pouquinho menor. Um pouco do cinza lunar puro, já vou fazendo um pouquinho da circunferência aqui da borda. Essa aqui é a parte do preenchimento da base do fundo do vidro, que nada mais é que as cores que eu usei no fundo, por enquanto. Fundo lá atrás. Dá também para fazer uma base só com diluente, com pituá grande, sem encharcar muito, deixa só dar uma... deixar o tecido mais úmido, né? Para que a gente tenha mais tempo para trabalhar a luz e sombra, os detalhes. Isso é importante quando se trata de cores claras nesse caso aqui. Cores escuras, tipo púrpura, sépia, marrom, tons de vermelho, azul escuro, recomenda-se diluir no pratinho um pouco, não muito. Porque se a gente passar o diluente antes no tecido para depois aplicar essas cores fortes, ele vai perder um pouco do pigmento, ele vai ficar mais opaco. Mas pode diluir ele no pratinho, aplicar no tecido já preparado, né? Na consistência certa. Esses cantinhos aqui eu vou ter que usar um pincelzinho menor.
Esse aqui, pincel aqui é o número, acho que é o do número 2, 421 Condor. Só para preencher as arestas dos cantinhos aqui. Com cinza lunar já vou fazendo aqui a circunferência, a base. Preencher esses cantinhos. Como eu disse há pouco, como eu fiz o fundo com os mesmos tons, eu posso sair do risco. Posso até dar continuidade lá no tom do fundo, ó. Conectando os dois elementos aqui, o fundo e a fruteira. Com isso o tecido vai ficando mais úmido aqui na borda, fica mais fácil para mim trabalhar. Vou pegar um pouquinho aqui do azul hortênsia. Tem uma cavidade aqui de reflexo da curvatura do vidro que vai puxar o fundo para dentro e vai entrelaçando as cores aqui. Cinza lunar puro aqui. As frutas já estão secas, né? Então posso relar nelas que não vai ter problema. Agora eu vou começar a dar o efeito de vidro aqui. Cinza lunar com um pouquinho de sépia misturado. Coisinha pouca de sépia. Começar a formar. Cinza lunar.
leva esfumada para cá, para lá. Agora eu vou usar um pouquinho de caque misturado com cinza lunar. Meu pincel ele não está muito bem aparadinho. Tá começando a querer pegar um pouquinho já de formato de vidro aqui. Transparência é demorado, gente. Transparência não é fácil, não. Não adianta querer falar, vou fazer rapidinho, não faz. Tem que ir escurecendo aos poucos, de acordo com a pintura vai pedindo a necessidade ali. Agora eu estou acrescentando um pouquinho de azul marinho, para que fique ainda mais forte, mais intenso o tom de vidro. Que o vidro ele tem essa tendência, né, do cinza lunar, do verde pântano, nas curvaturas dele, né? Na perspectiva de frente ele é transparente, mas na curva ele assume um pouco desses tons. Com muito cuidado. Um errinho aqui saindo fora do risco do contorno, ele já vai ficar um serviço estranho. Como eu já fiz a base com cinza claro, estou diluindo bem aqui o cinza lunar, caque, azul marinho. A base já está feita aqui no tecido. Trabalhar com a tinta bem diluidinha, para me ter tempo para fazer os efeitos do vidro. Demora mais secar, né? Já vou interligar uma tonalidade aqui que vai precisar enquanto a tinta está fresca. Estou usando uma cor aqui que eu não sei que cor que é. Não sei se... Uma cor próxima do chocolate, um pouco misturado com caramelo. Que é o tom da mesa lá atrás.
Como aqui é vidro, né? A mesa lá atrás ela vai transparecer aqui. A cor aqui é marrom chocolate com cinza claro misturado. Tá vendo como é que é demorado? Como é demorado fazer o vidro? A gente nunca pode deixar a tinta parada aqui, tem que deixar sempre esfumadinha na borda aqui para dar emenda daqui a pouco, quando eu voltar aqui. Enquanto eu vou aproveitar que ela tá fresca lá ainda para mim fazer alguns detalhes lá. Um pouquinho de cinza lunar com sépia, acho que aqui eu uso até um pouco mais de sépia, mais intenso. Deixa eu pegar uma cor. Cor malva. Vou misturar o malva com um pouquinho de cinza. Cinza lunar. Fazer umas nuances aqui. Já vai começar a fazer a circunferência do vidro. Cor malva, cinza lunar e uma esquinha de caque. Vou colocar um pouquinho para cá também. Colocar aqui também. Ali eu vou fazer mais intenso ali. Com um pincelzinho da Tigre aqui do Cabo Verde, eu não tenho a referência dele mais, não tem como dizer que número é. Eu vou começar a fazer os reflexos e sombras do vidro.
O pincel é muito velho, esse pincel já não tem mais como saber nada sobre ele. Estou usando aqui uma mistura de azul marinho, uma esquinha de caramelo misturado e sépia, para dar o tom mais escuro aqui do vidro. Sépia puro aqui agora. A parte mais difícil de fazer o vidro é esses detalhes. Esses detalhes demoram. Pegar um pincel um pouco maior. Pra ver se eu consigo fazer mais rápido. É difícil fazer rápido, hein? Aqui já está começando a absorver o tom da uva que está dentro da fruteira. Aqui ele já está começando a absorvendo aqui o tom amarelo ocre da pitaia. Da pitaia não, da carambola. Com a cor mauve, azul marinho e caqui que eu estou fazendo essa sombra das uvas aqui. Sombra não, né? Reflexo das uvas que de certa forma ele reflete aqui no vidro, né? Mauve com azul marinho. Nota-se que o pincel ainda está sujo de caqui. Essa sujeirinha do pincel ele dá um ar de mais naturalidade na tonalidade aqui. Ficar toda hora lavando o pincel perde um pouco essas nuances necessárias para dar o efeito aqui.
Essa região aqui tem que ir aos pouquinhos com ela. Sempre esfumando bem. Como eu usei diluente, para diluir a tinta está bem maleável, fácil de trabalhar com ela. Agora vem o mais difícil. Deixa eu pegar um pincel aqui. Se eu consigo com esse pincel. O caramelo com azul marinho é bom para fazer esses reflexos assim. Ele imita bem a cor de vidro. Tô precisando de um pincel menor, não tô conseguindo achar um pincel para fazer. 421 é muito molinho. Agora eu vou fazer a aresta do vidro em cima. Azul marinho com... É que eu não tenho verde planta no momento, então eu estou improvisando aqui o caramelo com o azul marinho. Para mim fazer aqui a borda do vidro aqui. Aqui tem que ter com bastante cuidado. Nota-se que está começando a formar o vidro agora. Agora, daqui para frente é interessante. E também tem um tempo para que essa tinta que eu coloquei aqui, ela dá uma pré-fixada, entendeu? Para mim poder escurecer a sombra dela, senão ela vai ficar pesada se eu tentar fazer rápido. Existe um tempo na tinta para que ela aceite outra camada. E enquanto isso eu vou fazendo, adiantando esses passo a passo aqui do vidro. Essa é a cor do vidro. Tinha algumas pessoas curiosas como é que é a cor do vidro. O vidro não tem cor, ele é uma mistura de tudo que está em volta que foi pintado na cena. Ele só vai refletir e sombrear aquilo que foi colocado na cena. Exceto as arestas, que as arestas daí tem essa tonalidade pântano com cinza no mar. Característica dos vidros, né? Que é esse caso aqui, ó. Estou usando, nesse momento, estou usando as cores o malva,
caqui e uma esquinha de azul marinho misturado no pratinho para mim poder fazer aqui. Nota-se que eu vou aos poucos escurecendo o que já tinha feito antes. Aqui faz tipo um oval. O vidro ele reflete aqui nesse afunilamento, ele vai formar um oval. Agora com sépia verde, não, sépia azul marinho e uma esquinha de caramelo. Eu vou começar a formar aqui o gargalo aqui da fruteira. Tudo isso aqui que eu estou pintando é uma base do vidro, que vai ter que ser retocado tudo novamente quando ele estiver um pouco mais seco. Cor malva, azul marinho, uma esquinha de caramelo. Vou vir aqui nesse cantinho aqui. Vou ter que escurecer ainda mais ali. Vou formar a cor do vidro aqui. Tiro o excesso do pincel. Puxo de fora para dentro. Com bastante suavidade na mão. Não tem problema passar por cima da fruta que já está pintada lá não, porque lá está dentro, né? Isso aqui faz parte. Tá pegando bem aí? Tô com medo de estar com a cabeça na frente. Sépia puro, olha aqui. Veja que eu estou usando o sépia puro e não está aparecendo a cor do sépia. Você vê como é que aos pouquinhos o tecido vai puxando. E aquilo que parecia fosco vai ganhando forma. Essa parte aqui pode encostar na fruta que está lá dentro. Dá uma esfumadinha. Nesse caso que é interessante o diluente, que ele vai atrasar o processo de secamento da tinta. Permite a gente trabalhar essas curvas. Cinza lunar puro agora. Se eu colocasse esse cinza lunar puro no começo sem essas bases aqui, eu ia estragar. Então é por etapas, né?
por etapas. Pegar um pouquinho de ocre, caramelo, misturar aqui. Agora vamos entrar com o branco. O branco é uma cor delicada de mexer, que ele não pode ser em excesso de jeito nenhum. Eu vou usar uma pincelada nessa região aqui de azul hortênsia puro. Tiro o excesso do pincel. Ele tem que acompanhar a curvatura do vidro. Com o pincel sujo de azul hortênsia, fazer uns quiquezinhos de branco aqui misturado com azul hortênsia, bem suave aqui, ó, demarcando, porque a luz passou por dentro aqui, entre o vão dessas duas carambolas e rescindiu aqui. Tô só demarcando onde vai ficar o brilho do vidro, que depois de seco que tem que ser feita a luz do vidro, do brilho, né? Isso aqui é só a parte rescindida, que ela bate e se expande de acordo com a curvatura do vidro. Com azul hortênsia, mais um toquezinho aqui. Um pouquinho de malva. Toquezinho de malva aqui. Agora que é o mais complicado aqui. Vou ter que pegar um ocre. Uma cor de ocre. Uma cor de ocre bem aqui nessa aresta aqui, ó. Bem devagar. Somente isso. Um pouquinho de siena também faz parte aqui. Agora, sim, azul marinho com caramelo, que ele vai dar um tom esverdeado, escuro, quase panta, na mistura de cor, para mim reforçar esse vidro aqui, ó.
e reforçar aqui também. Com bastante delicadeza no pincel. Esse pincel é molinho, esse pincel 421. Sem tremer a mão. Feito isso, agora vem um tom mais claro. Vou usar o cinza claro antes do branco, para ter menos chance de errar. Tiro o excesso de pincel, deixa a tinta só de um lado. Esse lado de cá não tem nada, só tem tinta aqui, certo? Bem na aresta do vidro, faz um toquezinho assim. Deixa eu ver se tá pegando bem aqui. Agora que eu vou usar o branco. Tava usando o cinza claro ainda. Com o branco puro. Não sei se tá pegando aí. Só uns toquezinhos de branco aqui. Aparar algumas arestazinhas aí. Com o pincelzinho número 2, 421. Misturar branco com siena natural para dar um ocre mais pesado na pigmentação. Fazer aqui no meio. Agora vou fazer uma pré-luz com o branco, fazendo o pincelzinho número 2, 421 Condor. Bem aqui a gente faz como se fosse uma meia vírgula. Nota-se que ele está bem molhado ainda, era bom esperar secar um pouco mais. Pegar o pincelzinho filete Castelo C600.
Número 0. Sem excesso no pincelzinho, só sujo de branco. A gente dá uma espalhadinha nele aqui. Dá uma leve tiradinha. Que o certo é até deixar menos. Que não pode errar. Um leve reflexo de luz bem suave aqui dentro da circunferência aqui. Misturar o tom que eu fiz o fundo com branco, que vai ficar um rosazinho meio levemente puxado pro tom pele aqui, ó, acentuando que ele refletiu a mesa que está lá atrás. Com o pincel número 2, 421, já vou acentuando um pouquinho mais de luz aqui. Ele tem uma pequenina luz aqui. E uma pequenina luz aqui. Bem esfumadinha. Agora com o ocre e o mesmo pincel 421 número 2, eu vou fazer uns toquezinhos aqui. O vidro ele não é totalmente certinho os encontros das sombras e luz, não. Ele é ele se desencontra. O que passa aqui não vai ser contínuo até lá. Ele só vai até aqui, pronto. Foi ali e acabou. Aí o outro já não é no mesmo nível, já é do ladinho, vem até aqui, acaba. Entendeu? Vou usar um pouquinho do caramelo também aqui. Como eu usei muito caramelo, sépia nas frutas que está em cima, isso vai ser refletido nessa circunferência aqui no centro, como se fosse um tornado de cores aqui. Ele é chatinho mesmo de fazer, mas com calma, com paciência a gente consegue. Aliás, paciência e calma é tudo na pintura, para quem quer aprender a pintar bem. E é passo a passo, a gente não consegue aprender tudo no dia, em um mês, uma semana. É um processo de evolução, né? Passo a passo. Quanto mais a gente pinta, mais a gente evolui.
E se não errar, não aprende. Ah, eu pintei um pano, não ficou bom. Tem que pintar de novo. Vai errar de novo. E aos poucos vai começando a aprender. Quando a pessoa menos percebe, ela já está boa naquele propósito que ela tinha de aprender. Eu acho que tudo na vida é assim, né? É um processo. Os erros estão aí para a gente evoluir. Se a gente não erra, a gente não evolui. A gente vai achar que está certo sempre. Tá começando a ganhar a cara de vidro aqui, né? Vou aumentar um pouquinho mais. Essa parte aqui embaixo, aqui, ó. Fazer a circunferência aqui. Pegar um pouco de cinza puro. Agora eu vou pegar o sépia puro. Um pouquinho de azul marinho. Para reforçar a sombra da borda aqui. É isso aí, já vai dar 1 hora já de live, de vídeo. Eu vou dar umas pinceladinhas com branco puro aqui, tentar dar demonstrar como vai ficar. Aqui é a outra parte chatinha, que é a circunferência aqui. Aqui vai branco, puro. Mas depois que a gente coloca o branco, a gente tem que tirar o excesso no paninho. E com a sujeirinha do branco, a gente faz essa curvatura. Bem devagar. Aí 1 hora de vídeo, vou dar uma pausa agora, vou dar continuidade aqui, vou gravar, vou postar o vídeo em 2 partes, certo?
senão ia ficar muito longo um só. Até mais.